Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? A energia cinética média, então massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2 das moléculas de um gás é proporcional à temperatura absoluta, crescendo com o aumento da temperatura. Supondo que a velocidade média das moléculas de um gás em recipiente fechado passe de 5 vezes 10 elevado à quarta centímetros por segundo para 10 vezes 10 elevado à quarta centímetros por segundo, podemos afirmar que... Pois muito bem, pessoal. O que acontece aqui? É um exercício um pouco chato, tá? Já vou avisando que vai ser meio chatinho. Então aqui, pessoal, eu vou escrever qual que é a teoria, qual que é a fórmula da energia cinética. É exatamente essa daqui, tá, pessoal? Então nós temos ali, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, que é igual a K, que é a minha constante, vezes a minha temperatura. Que ele até fala aqui, crescendo com o aumento da temperatura. Então, nós sabemos que é essa fórmula. Agora, a gente tem que tentar entender o que, pessoal? Ele só está dando apenas um dado. Infelizmente, é algébrico esse exercício. O que a gente vai fazer, pessoal? Nós temos a velocidade inicial. Então, vamos ver aqui, Então, a gente vai escrever, eu vou escrever a parte inicial, tá? Vou até escrever aqui, inicial, que é a mesma fórmula, tá? Então, a massa, o M aqui, é a mesma, não mudou em nada, né? Então, continua massa, vezes velocidade inicial ao quadrado, porque ela muda, né? Ela vai de 5 vezes 10 elevado a quarta centímetros por segundo para 10 vezes 10 elevado a quarta. Então, vou colocar aqui, dividido por 2, que é igual K vezes temperatura. Final, pessoal, é o que aqui, Final, ele não está dobrando a nossa velocidade inicial, ou seja, eu esqueci de colocar aqui, temperatura inicial, tá, pessoal? Então, nós temos aqui, m vezes, vou colocar entre parênteses, tá? 2v, porque eu dobrei, né, a minha velocidade, elevado ao quadrado, dividido por 2, igual K vezes a nossa temperatura, que ela fala assim, não cresce com o aumento da temperatura, então a gente não sabe que temperatura é essa, então a gente vai ter que colocar final aqui, tá? Essa é a interpretação. Agora, a gente igualando as constantes, né? A gente vai cancelar elas. Ou seja, nós teremos aqui, nossa constante, a parte inicial e final. Só para a gente resumir aqui para colocar a constante. Então, não ficaria assim, K é igual. O T multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Massa vezes velocidade inicial elevado ao quadrado. Dividido por 2 vezes TI. E, afinal, vai ficar exatamente isso aqui. Não vai ficar, K é igual massa vezes. Já vou fazer. Quando eu tenho isso daqui, pessoal, a gente vai aplicar o quê? A regra da potência. Não vai ficar 4vi ao quadrado, porque está dobrando a minha velocidade inicial, né? Só que eu esqueci de colocar o izinho aqui, Então, vamos lá. Dividido por 2 vezes a minha temperatura, o quê? Final. Agora, pessoal, igualando as duas constantes, vai ficar como isso daqui? Não vai ficar exatamente isso daqui, pessoal? Agora vai dar para entender. E sim, é um exercício chato, tá? Nós temos, então, aqui, eu vou igualar uma constante com a outra, porque a massa vai ser idêntica. É vezes, aqui, vezes velocidade inicial ao quadrado, dividido 2
vezes minha temperatura inicial, que é igual à mesma massa, vezes 4VI ao quadrado, lembrando, né, que a gente aplicou a potência aqui, tá? Não pode ser mesmo esquecer, porque ele está falando, ó, dobrou, foi de 5 para 10. Vezes, né, dividido por 2 vezes TF. Pessoal, o que acontece aqui, ó? Só para a gente ter uma noção, o que a gente acontece aqui, ó? Se nós passarmos as incógnitas, porque muitas delas serão canceladas, ou seja, a gente vai isolar a maioria delas. Como assim vai isolar a maioria delas? No caso aqui, a gente tem que descobrir apenas a temperatura. Por quê? Porque a fórmula que é fornecida para a gente, a única coisa que vai alterar aqui vai ser a temperatura, tá? Então, o que acontece aqui, pessoal? Se nós analisarmos desse jeito, ó, massa está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Eu vou cancelar, não vou? Então, ó, cancelo massa com massa. O 2 que está aqui, ó, ele não está dividindo, ele vai passar para o outro lado, multiplicando, vai ficar 2 sobre 2. Então, ó, 2 sobre 2. Certo, pessoal? Porque a gente tem que analisar desse jeito. Então, colocando isso daqui, ó, e a gente pode cortar aqui, ó, VI ao quadrado e VI ao quadrado. Porque, ó, o VI ao quadrado que nós temos aqui, ó, na velocidade inicial, ele não está multiplicando, ele passa para o outro lado, subtraindo. Tudo não ficou, ó, em cima, não ficou 1 sobre TI, que vai ser igual a 4 sobre TF. Vamos inverter? Multiplicando isso daqui em cruz, vai ficar como? O TF passa para o outro lado multiplicando, então 1 vezes TF vai continuar a nossa temperatura final, que é igual a 4 vezes a temperatura inicial. Certo, pessoal? Então, ó, o que acontece? Que a nossa temperatura inicial vai quadruplicar. Então, a alternativa E. A gente não pode, nem volume vai ter, né? O volume não vai mudar, porque ele não está falando. O volume que a gente aqui, ó, não vai acontecer nada. Com certeza a pressão aumentou. Ele também não se trata da energia cinética, né, de velocidade, não se trata de pressão, ficaria só com a temperatura. A temperatura absoluta dobrou? Não, ela quadruplicou. Certo, pessoal? Então, a gente sabe que a nossa temperatura final vai ser 4 vezes a inicial. Outra coisa, tá vendo que no momento que eu fiz aqui, ó, essa aplicação, já dava para ter mais ou menos uma noção, tá? É elevado ao quadrado. Como a nossa velocidade dobrou, quando a gente joga na fórmula aqui, ó, esse 2zinho, a gente aplica a distributiva. Distributiva não, né? Aplicar a potenciação. Vai ficar 4 VI ao quadrado, certo? É como se fosse, né? Não é uma distributiva, é a aplicação da regra de potenciação. Então, no momento que a gente faz isso, pessoal, já daria para ter uma noção. Quanto que é 2 elevado ao quadrado? É 4. Se aqui fosse 4, seria 16. Se fosse 8, 64. E se fosse 5, se tivesse 5 vezes maior, ficaria quantas vezes, né? Se eu tivesse de 5 ido para 25, a velocidade seria 25 vezes maior. Entenderam, pessoal? Sim, é um exercício chato de dedução porque a gente tem que ter a fórmula. E não tendo a fórmula em mãos, fica completamente complicado. Porque você vê, a energia cinética, ele fala de massa e velocidade do gás, certo? E temperatura. Ele não fala nada de volume nem de pressão. Então a gente teria que lembrar, provavelmente em algum lugar esse daqui estaria disponível essa fórmula. A gente poderia aplicar, mas sim, é um exercício chato. Tá certo, pessoal? Pode ser que tenha ficado confuso para alguns, mas eu tive que aplicar já de uma forma direta a matemática aqui na resolução. Tá legal, pessoal? Então, qualquer coisa
dúvida que vocês tiverem, coloca aí no comentário, que assim que eu visualizar eu já vou tirar as dúvidas de vocês, tá certo, pessoal? Então não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever no canal para ativar os sininhos para vocês receberem todos os vídeos que eu vou postando. Tá legal, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!